Boa noite, gente. A gente teve um problema hoje com o Instagram. Acho que todas as plataformas sociais hoje a gente teve um problema. A gente não conseguiu fazer o vídeo ao vivo que a gente tinha se comprometido a fazer para tirar as dúvidas. Mas a gente está gravando esse vídeo e a gente vai disponibilizar para vocês no site e como uma forma de suprir esse nosso compromisso. Bom, hoje a gente está aqui, eu estou com a Denise. Denise é nossa irmã de comunidade, né? Todo mundo conhece, o pessoal daqui do Rio, muita gente conhece. A Denise, ela é da equipe de comunicação da CVM e a equipe de comunicação, ela está catalisando algumas dúvidas que estão surgindo, né? Que o pessoal está mandando pelo site, também está mandando por direct no Instagram. E a gente resolveu fazer esse vídeo hoje para a gente sanar essas dúvidas e também falar um pouco sobre como vai ser a dinâmica de sábado. Então a gente tem aqui algumas questões já para a gente resolver e a gente vai conversar um pouco sobre essas dúvidas que foram surgindo. Boa noite. Então, Binho, a primeira dúvida é em relação ao material utilizado. Algumas pessoas perguntaram para a gente. No site tem o material, mas o livro é diferente do site. E eu quero que você explique um pouquinho pra gente como é que vai funcionar o material que a gente disponibiliza no site e o livrinho do Retiro Quaresmal. Então, a gente tem o livro do Retiro, ele foi publicado pelas Edições Loyola e o livro está esgotado. Então, quando a gente fez o texto no site, a gente colocou um link lá para quem quisesse adquirir o livro lá no site das Edições Loyola, só que o livro já está esgotado. Na CVM, nós conseguimos alguns exemplares. E aí a gente vai pedir, então, quem tiver interessado, a gente não vai poder fazer isso, colocar isso lá no site. Mas quem tiver interessado, pode mandar um DM, né, para lá para o Instagram, pode mandar uma mensagem no Facebook também, que a gente pode reservar esses exemplares. Não são muitos, mas a gente vai fazer pela ordem, então, né, de quem conseguir. A gente vai comercializar pelo mesmo valor lá das Edições Loyola. A gente conseguiu esse lote pequeno, mas a gente vai disponibilizar essa quantidade. Então, a questão da diferença do material... O pedido só pelo da CVM, tá? Isso. No nosso particular não. Exatamente. Então quem entrar lá pelo nosso Instagram, @minhaacvm, ou pelo Facebook da ACVM. Não mandem para os nossos particulares. E a diferença que existe, né, entre o material que está no livro e o material que está no folheto, que é o que está disponibilizado para download lá no site da Companhia de Jesus. O livro, até por uma questão, né, de formato, ele é muito mais rico. Os textos realmente são maiores, ele consegue fazer uma explicação da metodologia um pouco melhor. Ele fala sobre como são, na introdução do livro, ele fala sobre como são as formas de orar que Santo Inácio coloca nos seus exercícios espirituais. Ele consegue fazer uma introdução para a semana, e aí ele coloca o pedido de graça daquela semana. E também em cada dia que a pessoa vai fazer a sua oração, ele tem um texto mais completo. No folheto, que é o que está disponível para download, ele se foca mais num pequeno texto introdutório e ele coloca o texto evangélico ali, né? O texto do evangelho. No livro, a gente encontra não só no dia, né, do retiro, a gente encontra não só o texto, o evangelho, mas também os outros textos da liturgia do dia. Toda a liturgia diária. Então, assim, a primeira dica, quem não conseguiu o livro, pode acompanhar pela liturgia diária. É a primeira dica. Porque o evangelho é o evangelho do dia e a primeira leitura e o salmo são as mesmas leituras que estão na liturgia diária. Então essa é a primeira grande diferença aí do livro para o folheto. E como que a gente consegue estar tentando fazer com que esse material do livro chegue até as nossas redes para quem está acompanhando online? Todo mundo já deve ter percebido, quem está acompanhando aí,
a gente está colocando todo dia no Instagram da CVM uma motivação. A gente coloca uma imagem já com uma frase e a gente coloca um texto seguindo a sequência, a mesma sequência do retiro, né? Segunda-feira da primeira semana, terça-feira da primeira semana. Essa nomenclatura ela está no livro e aquele texto que a gente está colocando, aquela motivação, ele está nascendo da leitura do livro mais a leitura do folheto. Então, assim, você não conseguiu comprar o livro, você pode acompanhar pelo Instagram esse texto que a gente está colocando antes. Ele não é uma reprodução fiel do livro, mas ele foi escrito inspirado no livro. No livro e no material que a gente pode baixar no site. Exatamente. Além do Instagram, a gente também compartilha no Facebook, ou seja, quem não tem Instagram consegue acompanhar também pelo Facebook. Isso. Então, esse texto, se você não tiver o livro e quiser participar, né, de uma forma mais completa, uma questão é assim, a gente tem que pontuar. Se você seguir só pelo folheto, você vai conseguir acompanhar o retiro. Não tem problema. Mas se você quiser fazer uma experiência mais completa e quiser ficar com um material mais parecido com o do livro, pode ir lendo também essas motivações que a gente está colocando no Instagram. Pode parecer que é muita coisa para ler no primeiro momento, mas dá para a gente perceber que o texto do folheto é bem curto. Se você, na hora do seu tempo de oração, você lê a motivação do Instagram, lê o texto do folheto, lê o texto bíblico, você já tem uma matéria bem legal, já tem bastante matéria, inclusive. Bastante, por sinal. E aí a gente entra na segunda pergunta. Isso. Né? A gente já começou a primeira semana. Exato. A gente está se adaptando a um tempo de oração. E aí as dificuldades começam a surgir. Como é que a gente faz? Bom, sempre que a gente vai entrar nessa experiência dos exercícios espirituais, a gente sempre dá uma pincelada sobre a metodologia. Quem viu o vídeo anterior, a gente explicou um pouco sobre como são aqueles 5 passos do seu tempo de oração. A gente até disponibilizou o material lá no site, tem na aba de perguntas frequentes, de dúvidas, a gente disponibilizou aquele folheto. Então lá tem os 5 passos. Mas, para quem está fazendo essa experiência pela primeira vez, não tem tanta intimidade com essa metodologia, é normal que surja esse tipo de incômodo nas primeiras vezes que a pessoa vai fazer esse tempo de oração. Então, eu fiz até um desenho aqui, que eu gosto de fazer uma exemplificação aqui, como que essa metodologia, como que o método que Santo Inácio deixou para a gente, como que ele ajuda para a gente chegar no objetivo da oração. Nós aqui, todos nós, né, nós somos formados, né, de espírito, corpo e mente. Então, se a gente pudesse se colocar como círculos concêntricos, né, nós seríamos aqui, né, todo mundo é formado de corpo, que é esse círculo mais externo, mente e espírito. Os exercícios que a gente está fazendo são exercícios espirituais. Então a gente tem que chegar lá nessa camada onde a gente tem a nossa alma, o nosso espírito. Ou seja, a gente tem que ultrapassar algumas barreiras. É normal que a gente sinta esse cansaço, esse desânimo. Às vezes a gente não consegue se concentrar direito, porque muitas vezes nós não estamos acostumados a fazer isso. Então você imagina aqui que o seu corpo, você precisa primeiro acalmar ele. Então aqui, esse desenho aqui, o corpo está bem agitado, né? Você precisa acalmar ele. Então essa primeira camada é você acalmando o seu corpo. E aí por isso que é tão importante que Santo Inácio coloca pra gente a posição corporal que você vai escolher, para que você se coloque numa posição confortável o suficiente para que você relaxe, né, as suas funções, mas não tão confortável a ponto de você dormir.
Porque é isso que acontece. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um retiro de 8 dias. E um grupo de freiras, o grupo chegou muito tarde do dia anterior. E aí na manhã seguinte, o padre falou assim, olha, o primeiro tempo de oração de vocês vai ser dormir. Porque era importante. A disposição corporal ela é muito importante para a oração. E aí vem a dica. Você se conhece, você conhece o seu corpo. Você sabe que se você ficar deitado, você vai dormir. Você sabe que se você ficar sentado em certa posição, você vai relaxar a ponto de dormir. Então nem tanto, nem tão pouco. É conhecer o próprio limite e saber que assim não dá. Opa, vamos mudar. A gente pode mudar, não tem problema. A gente vai se adaptando sempre. Isso aí, é uma adaptação. Então você vai escolher a posição corporal e aí você pode fazer algum tipo de exercício. A primeira coisa que a gente pensa logo, fechar os olhos. Então você se coloca numa posição, fica ali parado. É difícil a gente hoje em dia, com as agitações, geralmente a gente transfere essa agitação para alguma parte do nosso corpo. Ou a gente fica balançando a perna, a gente fica batucando. E aí é difícil a gente fazer essa experiência com a gente começa a se conhecer. E aí você vai olhar, quando você parar, nossa, que dificuldade que eu tenho de parar de mexer a perna, por exemplo. Eu particularmente tive muita dificuldade de largar o telefone. Ainda mais uma experiência como a gente está fazendo, exatamente, uma experiência online, né? Eu tive muita dificuldade nos primeiros dias de deixar o telefone de lado. E aí desconectei tudo, larguei o telefone e usei o computador por conta da música, mas não me conectei a nenhuma rede. Entendi. Deixei a musiquinha lá, porque eu precisava da musiquinha. Isso. Porque me ajuda. Deixei a musiquinha, mas o telefone ele precisou ficar. E aí vem um outro exercício, né? Que é o desapego. O deixar realmente para... A gente está viciada, né? Uhum. O celular, ele hoje é um vício. A gente está toda hora. Então, a minha maior dificuldade vem sendo deixar o telefone de lado. Então, você que está tendo essa dificuldade, né? Essa dica pode ser valiosa para você também. De repente, essa agitação que você está sentindo é porque você não está acostumado a fazer esse tipo de experiência. Eu, por exemplo, né, já que a Denise deu a experiência dela, eu, por exemplo, desconecto do Wi-Fi, desconecto do 3G, porque aí eu sei que mesmo que eu esteja usando o celular para ler o material, para ouvir a música, eu sei que os aplicativos não vão mandar nenhuma notificação e isso pode ser bom para que você acalme o seu corpo. E aí a gente passa para a segunda camada. Quando a gente acalma o corpo, a gente vai para essa segunda camada aqui, que é a nossa mente. Então a gente precisa, já que a gente acalmou aqui o corpo, a gente vai acalmar a nossa mente. Poxa, é difícil. A gente para o nosso corpo, mas a nossa mente continua trabalhando. E como é que a gente pode fazer? Quais são dicas que ajudam a gente a parar com esse movimento, né, que a mente fica fazendo? Uma dica que eu dou é o seguinte: muitas vezes esse exercitar da mente, essa mente que fica trabalhando o tempo todo, são coisas que você está planejando fazer, que você não pode esquecer de fazer, ou alguma coisa que aconteceu no seu dia e está na sua mente ainda. Então, assim, uma dica que eu dou: se você tem que se observar. Se quando você para fazer oração, o que vem na sua mente, levando em conta que você já acalmou o seu corpo, né? Sentou ou deitou ali na sua posição, só que a sua mente, ela está trabalhando muito. Se for algo que você está pensando que você ainda vai fazer para o futuro, escreve num papel. Pega um papel e você coloca assim: o que eu não posso esquecer? E aí você pode fazer isso antes da oração. Sim. O que eu ainda tenho que fazer hoje que eu não posso esquecer? Aí você pega esse papel e aí você coloca. Eu tenho que mandar um e-mail para alguém, eu tenho que ligar para essa pessoa, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, isso, isso. Você externou, colocou num papel, pronto. Igual o celular. Igual o celular. Tá ali. Você coloca para lá. É alguma experiência que aconteceu no seu dia, você está muito agitado, quando você para, você só pensa nisso,
Escreve também. Tem muita gente que tem diário, Sim. tem um livro, né, algum caderno que escreva os seus sentimentos. Escreve isso também. Faz uma nota no seu celular, né? Faz um áudio para você mesmo. Quem aqui não tem um grupo que é só você mesmo, né? Então faz um áudio nesse grupo. Pega e faz um áudio. Poxa, aconteceu isso hoje. Eu tô me sentindo dessa forma, eu tô me sentindo chateado, eu tô me sentindo... E aí expressa ali o seu sentimento, colocou no áudio, acabou. Acalmou. Você pode ter um pouco mais de facilidade na hora de acalmar essa segunda camada aqui, que é a mente, que fica trabalhando essas coisas. A nossa mente, geralmente, ela está muito ocupada com o passado, ou está muito ocupada com o futuro. E o momento da oração é a hora de focar no momento presente. Então, se você... Agora a gente precisa se preocupar com o tempo que está sendo vivido. Isso aí. Então, se você se desfaz, se desvencilha dessas coisas, fica mais fácil de você acalmar sua mente. E agora a gente chega na última camada no espírito, que a gente vai se colocar, né, a oração, o exercício espiritual, a oração como Santo Inácio pensou, é uma oração que acalma o nosso espírito. E aí você vai perceber que dentro de você existem muitos movimentos. Muitos movimentos. Muita coisa que é movida pelas suas experiências espirituais anteriores, muito movida pelas projeções que você possa fazer para esse tempo de oração. E aí, é nesse momento que você acalma o corpo, acalma a mente, que você tem contato com a matéria. Você vai ler o texto, você vai ler a passagem bíblica, e esses movimentos vão continuar acontecendo lá dentro de você. E é com essa matéria que você vai acalmar o seu espírito. Você vai olhar e vai encarar essa matéria e pensar no seguinte, aquilo que a gente abordou no vídeo anterior, né? O que essa matéria, o que esse texto bíblico me faz pensar? O que ele me faz sentir? Mas não pensar lá no seu cotidiano, né? Porque aí pode parecer que a gente está voltando para esse nível da mente, mas não. Pensar espiritualmente. O que esse texto me faz pensar espiritualmente? O que esse texto me faz sentir espiritualmente? E aí você vai começando a acalmar esse espírito, e quando a gente começa a se desvencilhar dessas outras camadas, não que exista uma fórmula mágica, né? Nenhuma receita de bolo, mas é a hora que Deus começa a falar com a gente. Mas mesmo assim, pode acontecer da gente não entrar no clima da oração e achar que não teve proveito, que não colheu frutos, bons frutos do que foi rezado. Uhum. A dica que eu dou é o seguinte, a gente pode deixar já o desenho aqui, a dica que eu dou é o seguinte, quando a pessoa ela foi para o seu tempo de oração, fez todos os passos, cumpriu essas dicas, assim, né? Entrou em contato com a matéria, e quando se colocou ali, né, nesse momento espiritual, ela pode não sentir nada. Eu me senti vazio. Para usar um termo que Santo Inácio muito usa, eu não me senti tão consolado. Eu senti uma certa desolação, eu senti uma certa frieza dentro de mim. E aí, um perigo que a gente pode achar é que isso não é fruto de oração. E quando você sente esse tipo de distanciamento, esse tipo de frieza, você pode achar que você não fez a oração. A gente pode cair nessa tentação. Pode cair nessa tentação. Eu fiz a oração e eu não senti nada. Eu só senti vazio, não senti Deus falando comigo, então eu não fiz a oração. Não. Você fez a oração. O fruto da sua oração foi essa frieza, foi essa distância. E é isso que você tem que chegar e registrar lá naquele momento que a gente registra no nosso caderno, é isso que você vai registrar ali. E uma coisa importante, não é a gente achar que porque o nosso fruto da oração não foi aquilo que a gente desejava, que a gente vai abandonar o processo. Não, a gente vai perseverar. Perseverar. É importantíssimo perseverar. Senão a gente chega no primeiro tempo de oração, no segundo dia, né, do retiro, no terceiro dia,
eu não estou sentindo nada, então eu vou parar. É importante a disciplina. Santo Inácio era um militar, né? E ele colocava isso, ele coloca isso nos livros dele. A disciplina, ela é muito importante para a oração, para esse tipo de exercício. Porque pode ser que nesse tempo, né, de frieza, nesse tempo em que você não está sentindo, ele é um preâmbulo, ele é um período anterior para aquilo que virá. Uma vez eu li num livro que a gente acha que quando está tudo escuro, está tudo muito, muito ruim, né? As coisas estão ruins. Às vezes, esses tempos, né, de frieza, de escuridão, eles acontecem na nossa vida para quando a primeiro facho de luz aparecer, a gente está mais sensível. Quando acaba a luz na sua casa, você percebe que num primeiro momento você não enxerga nada. Depois a gente começa. Depois a sua pupila vai dilatando, 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 e você começa a enxergar as coisas que estão ali. Então, assim, num primeiro momento é aquele susto mesmo. Opa, não estou enxergando nada. Ficou tudo. Mas não, aos poucos a sua pupila vai dilatando e você vai começando a enxergar outras coisas que, se você não estivesse passando por essa experiência, você não enxergaria. E aí uma outra dica que eu acho importante, já fiz isso algumas vezes, pelo menos com um livro a gente consegue fazer, é anotar no próprio texto de apoio aquilo que mais chama a nossa atenção. Trazer isso para dentro da oração, porque no futuro isso vai ser importante, né? Junto com os sentimentos que a gente experimentou, sejam eles quais forem, né? É o que vai dar gás pra gente seguir adiante. Tá então, certo. Anotar, né? Grifa, vamos Isso, grifar. grifa. Vai grifando o que tem de melhor naquele tempo. E aí acho que a gente abordou sobre essa questão, né, do cansaço que pode acontecer no tempo de oração, mas uma questão que também, às vezes, ela gera até uma certa ansiedade é: como que eu vou fazer a gestão do tempo da minha oração? Tem algumas dicas, né? Você pode colocar o seu relógio para despertar, por exemplo. Se você tem um temporizador, você pode colocar para despertar. Mas se você tem que se perceber. Se você vê que no tempo, durante a sua oração, você fica ali esperando, agora vai despertar. Não, daqui a pouco vai despertar. Daqui a pouco ele vai despertar. O seu tempo de oração não está sendo sobre o texto, está sendo sobre em que momento que o meu temporizador, o meu celular vai despertar. Então, uma dica que a gente abordou até no primeiro vídeo é montar uma playlist. Eu acho isso uma coisa muito boa. Você monta uma playlist com o tempo de oração que você está disposto a fazer. E aí a gente até salvou uma imagem aqui, porque eu fiz uma playlist e ela pode servir para você, né? O nome da playlist, para quem tem Spotify, ela é essa aqui, ó, 30 minutos, retiro quaresmal. Então é um conjuntinho de músicas ali, essas musiquinhas mais tranquilas. Uma questão importante quando você está montando a sua playlist é que você não coloque músicas que contenham letra. Aí depende de cada um, né? A tendência é que a gente comece a cantarolar. Que você comece a cantar ou que você coloque como matéria da oração o texto da música e não o texto que você leu. Então é bom colocar essas músicas instrumentais e no final da playlist você coloca uma música um pouco diferente, mais animadinha, vamos dizer assim, que aí você já sabe que o tempo de oração está terminando, então é a hora de você voltar à sua consciência corporal para você fazer o registro. Então essa dica eu acho legal. Então, duas coisas que podem acontecer, né? Já podem ter acontecido com você nessa primeira semana. É essa sensação de cansaço, esse desânimo que pode acontecer nesses tempos e é super normal. E a outra questão é a gestão do tempo. Então você escolher, estabelecer qual é o tempo que você vai rezar e uma outra questão, ver qual é o melhor momento do dia para você fazer a sua oração. Então quem puder acordar, cada um sabe como funciona, acordar um pouco mais cedo, ir dormir um pouco mais tarde. Se você tem um momento do dia, né, uma hora do almoço, ou algum momento em que você esteja sozinho num ambiente, você pode usar também para ser
esse seu tempo de oração. Na verdade, nessa primeira semana a gente acaba usando mais para se encontrar. Isso. Né? Para poder continuar as semanas seguintes. É normal tudo isso, mas conseguir gerir o tempo vai ser fundamental, tá? Eu acho que o sucesso do tempo de oração. Bem, e aí continuando, né, as nossas dúvidas, eu espero que tenha ficado claro a questão das primeiras dificuldades. Outra coisa que a gente precisa explicar e deixar claro é como é que vai funcionar a partilha, a primeira partilha ao vivo. A gente tem pessoas que não têm Instagram, a gente tem pessoas que têm Facebook, a gente tem pessoas que não têm nenhum nem outro, mas querem participar. Como é que a gente vai fazer? Bom, a experiência ela foi pensada para ser toda transmitida pelo Instagram. Então, quem não tem Instagram não vai conseguir participar ao vivo ali no momento. Mas você ainda tem até sábado, quem segue a gente só pelo Facebook ou acessa pelo site, né, da CVM, você tem até sábado para montar um Instagram, monta um Instagram para você. Segue a gente. Segue a minha CVM e aí você consegue participar ao vivo. Uma questão que a gente vai... essa nossa primeira partilha vai ser lá na sede de Niterói. A gente vai ter 3h30, né, o horário. 3h30. Então, no próximo sábado, 3h30, a gente vai ter lá já um grupo que vai ter uma reunião presencial, vão ter pessoas lá. E a novidade vai ser que a gente vai poder participar ao vivo. Quando você entrar lá no nosso ao vivo, você vai poder participar enviando texto. Exato. Enviando o texto ali, aquela aba que fica levantando. Você pode mandar o seu texto e a gente vai ter pessoas que vão ficar lendo o seu texto, lendo a sua experiência e vai partilhar ali no grupo. Mas você também pode participar pedindo para participar daquela transmissão. Assim que a gente conecta com o ao vivo, tá lá, tem um linkzinho, uma abinha, participar da transmissão. E você pede para participar que você vai participar direto com a gente, vai dividir a tela com a gente. Não dá para dividir a tela com todo mundo, a gente vai ter um tempo, as partilhas vão ser breves. Isso. A gente não vai poder se alongar porque outras pessoas provavelmente vão querer participar também. Então, a gente precisa ter cuidado com o tempo. Isso, exato. Então você pode pedir lá para fazer essa participação, né, participar da transmissão, mas sabendo que se você fizer essa opção, a sua imagem vai aparecer ali, né? Exatamente. Então se você for tímido e tal, né, tiver num local não apropriado, então não peça para fazer essa participação da transmissão. Mas se você pedir, a gente quer que você peça, né, você vai ter um tempo para você poder se colocar. Sabendo que você vai estar ali ao vivo com as outras pessoas, você vai poder verbalizar, né, os seus sentimentos. Não só escrever. Isso aí, não só escrever. E eu acho que faz uma participação mais completa, uma experiência mais completa. Agora eu quero que você conte pra gente, divida com a gente como é que é partilhar um tempo de oração. Porque algumas pessoas estão perguntando, eu vou falar da minha vida? Opa, vamos esclarecer isso. Isso, vamos sim. Bom, a gente está fazendo uma experiência que é uma experiência de um retiro. E quando a gente está lá tendo o texto introdutório do livro, os grupos de partilha, eles são para partilhar os frutos desse retiro. Quais são os frutos desse retiro? São aqueles materiais que você foi escrevendo durante a semana. Então, todos os seus registros que você foi fazendo lá no seu caderno, eles são frutos da sua oração. E é isso que a gente vai partilhar lá nesse dia. Então, esse momento da partilha, ele não é um momento de testemunho de vida. Você pode falar do contexto da sua vida, onde o retiro se enquadrou, né? Você pode fazer uma breve explanação sobre como aquilo contribuiu para a sua vida, mas a partilha do retiro, ele não é um momento de testemunho de vida, contar a sua história. Esse não é o objetivo de uma partilha de um retiro. E também, ele não é uma partilha como se fosse uma reunião de comunidade de vida, por exemplo. A gente tem muitos grupos, né,
que fazem parte de comunidade, né, até dentro da própria CVM. Nós somos uma associação de comunidades de vida. Esse momento, ele não é um momento para reunião de comunidade de vida. Você não vai partilhar aquilo que está acontecendo com você na atualidade. A gente vai partilhar o fruto do retiro. E aí, lembrando que os frutos do retiro... quais são os frutos? Eu vou partilhar os frutos do retiro. Mas quais são os frutos do retiro? Primeiro são esses registros que você foi fazendo. E uma outra coisa que é importante, como o retiro tem acrescentado na sua vida. Sim. A gente pode partilhar sobre isso. Como essa experiência está mudando você. Você pode falar, inclusive, sobre essas primeiras dificuldades, como que você ultrapassou essas barreiras, se você arrumou uma outra solução, né? Porque nós falamos de dicas e soluções aqui. Você tem outra. Você tem outra, e a gente aprende mais uma nova forma. Como falamos, não é uma receita de bolo. Cada um vai encontrando o seu ritmo, vai encontrando o seu jeito, e aí você pode partilhar sobre isso lá também na nossa reunião. Acho que sana as dúvidas, né? Uma dúvida que eu lembro também que a gente tinha era, e para quem não começou lá na quarta-feira de cinzas, né? Essa experiência a gente já está fazendo desde a quarta-feira de cinzas, a gente já tem estímulos, né, lá no nosso Instagram desde a quarta-feira de cinzas. E para quem não começou, é importante a gente falar que esse retiro quaresmal, ele não é um EVC, que são os exercícios na vida cotidiana. Então ele não tem aquela linha dos exercícios de Santo Inácio. Ele está enquadrado na metodologia, ele foi feito pensando nessa metodologia, ele tem uma ligação entre os dias, a gente não pode negar, sim, mas é uma ligação que a gente teria, por exemplo, como temos na liturgia diária. É a própria liturgia. É a própria liturgia diária. Então, independente se você não conseguiu começar na quarta-feira de cinzas, mas quer começar agora, isso, então você pode e deve. Pode e deve começar. Mas eu perdi um dia, né? Eu perdi um dia. Não tem problema. No EVC isso é tratado de uma outra forma, mas nesse retiro, poxa, eu perdi um dia. Você pode ler os 2 textos, usar como matéria os 2 textos acumulados. Não dá pra gente fazer também, perdi a semana inteira, então vou ler o livro todo de uma vez só, né? Você vai passar quase que o tempo de oração só lendo. Então a gente tem que ter o bom senso aí. Poxa, perdi um dia, não posso mais fazer parte da experiência? Pode e deve fazer. Então quem não começou lá na quarta-feira, na experiência, pode entrar ainda nessa mesma metodologia. Então convide pessoas, se você conhece alguém, né? Alguém que externou para você, poxa, eu estou me sentindo desanimado, estou me sentindo... não estou com tanta energia assim para as coisas de Deus, tenho sentido um certo esgotamento. Convida essa pessoa para ela participar dessa experiência, apresenta para ela o Instagram da CVM, pede para ela, poxa, mesmo que você não consiga, a gente pode começar passo a passo, né? Não conseguiu baixar o material? Lê o texto no Instagram, lê o texto no Facebook. Sim, tem uma reflexão muito legal. Ficou bem bacana, uma apanhada, né? E na correria do dia a dia, não tem tempo mesmo de parar. Se conseguir acompanhar por lá, já vai... Isso aí. A gente não quer que ninguém fique preguiçoso e só acompanhe pelo Instagram. Mas, poxa, perdi nesse dia, foi um dia complicado, não consegui. Lê o texto do Instagram, que tá lá compartilhado também no Facebook. Vê aquele texto daquela imagem, faz um momento de reflexão ali. Não conseguiu colocar os 30 minutos? Coloca 20 minutos, coloca 15 minutos. Mas o importante é não deixar de fazer parte dessa experiência. A gente costuma postar bem cedinho, por volta das 7h30 da manhã, que facilita a pessoa estar indo para o trabalho. Vai lá, lê o texto, já vai refletindo. Então, a gente teve esse cuidado, né? A pessoa, já no caminho do trabalho, já vai se preparando para o dia. É bom que já dá uma revigorada. Exatamente. Então, é isso que a gente tinha para abordar hoje. A gente espera todo mundo na nossa primeira reunião, na nossa primeira partilha
Nós estamos ansiosos, né? E eu espero que você também possa participar com a gente lá. Quem puder participar presencialmente, vai ser um prazer recebê-los lá na nossa sede de Niterói, a partir das 15h30. E quem não puder estar lá, participe no ao vivo do Instagram. Combinado. Então nós esperamos vocês sábado. Sábado, próximo sábado, às 15h30, lá na nossa sede de Niterói. E no Instagram também. Tá bom, gente? Um grande abraço, paz e bem para todos.